Papai ficou muito feliz no Lloyd, né, nesse contrato inicial, até que ele completou a maioridade e, com os estudos que ele vinha fazendo, fez um teste na empresa, na área de pessoal, e foi admitido no quadro como ajudante de taifeiro, né? E assim ele foi tocando. Todo o dinheirinho comprava livro, comprava livro, comprava livro. O comandante se apiedou, gostou dele e começou a incentivá-lo. Então, qualquer dúvida ele falava sobre a carreira na Marinha, enfim. E foi incentivando, ele foi crescendo, foi estudando e trabalhando. O navio inicialmente estava numa rota aqui no Brasil, né? Fazia Salvador, fazia Belém, enfim. Rodava a costa brasileira. E ele não podia sair do navio. Então tinha na época, acho que tem até hoje, na época chamava-se artigo 91, que ele estudava em apostilas e prestava conta em provas que valiam como o curso ginasial. E ele estudou bastante, prestou essas provas, acabou obtendo o certificado do ginasial. E continuou a mesma coisa, apostila mais difícil, já para o segundo grau, era o artigo 92 na época. Então ele conseguiu passar novamente. E aí ele já queria seguir bem em frente, começou a pensar em coisas lá em cima. Queria ser comandante, né? E tinha isso na cabeça. E assim foi. Até que esse comandante, que tinha uma tripulação muito coesa, ele foi convidado para uma missão em Frankfurt, na Alemanha, e levou a turma toda. E com isso o papai foi junto nessa tripulação e morou e trabalhou em Frankfurt, na Alemanha, durante 4 anos. Aprendeu a falar o alemão, escrever. Agora você vê de Mascate, no interior da Bahia, já era aprendiz de taifeiro, já com a possibilidade de crescer. Bem, e assim ele passou esses 4 anos lá em Frankfurt, estava muito feliz e tal, sempre mandando uma partezinha de grana para a mãe. Isso o fazia muito feliz com isso. Até que o comandante já foi designado para Nova York. Levou toda a tripulação. Lá vai papai para Estados Unidos. Aprendeu inglês, escrever, enfim. Ele foi um autodidata, né? Falava alemão, inglês, italiano, enfim. Francês ele arranhava, mas foi levando a vida. Até que uma determinação do Ministério aqui no Brasil, as rotas no exterior foram canceladas. Canceladas por Getúlio Vargas. E isso revoltou muito a tripulação, porque eles estavam muito felizes. E nessa revolta eles voltaram para o Brasil, para a linha normal, né? E esse comandante gostava muito de papai, né? Chegando aqui, o movimento estava muito violento, né? Porque nessa época era o Getúlio tinha dado o golpe em 1930, né? O presidente eleito Washington Luiz foi deposto, e Getúlio assumiu e ficou 15 anos mandando no Brasil. E
E nessa época eles não tinha política, era muito fraca, então o que predominava era uma revolta muito grande, inclusive dentro das Forças Armadas. E foi aí que veio à tona o Partido Comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes, que era militar do Exército, e tinha uma série de pessoas de alto vulto, né, que eles criaram uma linha comunista para combater Getúlio, né? E esse comandante, amigo lá de papai, ingressou no Partido Comunista. Mas ele viajava muito, era adepto, né? Mas pouco tinha chance de atuar, porque estava sempre embarcado. Mas o nome dele estava lá. E ele foi levando os amigos dele, então o papai acabou indo. Foi porque ele gostava do comandante e começou, toda vez que chegava em terra, tinha aqueles comícios e tal, então eles agitavam. Agitavam na época, entendeu? Em todas as praças, e esse movimento foi tomando força, até que em 1935 eclodiu a intentona comunista e foi abafado pela junta militar na época, e diversos foram presos, né? Luiz Carlos Prestes, Agildo Barata, Hermes Lima, Maurício Gabrois, né? Enfim, vários de alto nível estavam presos, e nessa brincadeira, nessa época eles estavam a 200 milhas de Pernambuco, navegando, e chegou um navio costeiro e desembarcou o comandante, papai e mais uns 4. Foram presos, qualificados, levados para Ilha Grande, em Angra do Reis, perto lá de Mangaratiba. E isso foi em 1935. Ele foi demitido do Lloyd Brasileiro, perdeu o emprego, e com isso o comandante também. E aí eles foram para Ilha Grande passar um mau período de 35 em diante. Cabeça raspada todos, e carregavam pedra no coco. A cabeça chegava a sangrar, de ter que ir baixar a enfermaria para fazer curativos. E assim foi o início dele nessa intentona comunista, que ele nem sabia exatamente o que era, e entrou nessa. É isso aí. E assim terminamos esse capítulo, para mais tarde desenrolar para vocês como foi a vida dele.